nome da pregação de hoje é a importância do culto. Vamos ler Salmo 42, que é um salmo de Davi. Assim como a corça anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei a face de Deus? E quando irei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem a toda hora: onde está o teu Deus? Derramo a minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Minha alma está perturbada dentro de mim, por isso me lembro de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, durante o dia, o Senhor me concede a sua bondade. Durante a noite, seu cântico está comigo. Esta é a minha oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Meus ossos se esmigalham quando meus adversários dizem sem cessar: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. O contexto aqui do Salmo é que Davi está fugindo de Saul. E, obviamente, por isso, ele está impossibilitado de ir para Jerusalém, o local onde havia o templo e onde ele cultuava a Deus. E note o que eu vou falar mais vezes durante essa pregação. Para Davi, estar separado do culto era estar separado da presença de Deus. Ele diz: quando eu vou ver a tua face? Para ele, ver a face de Deus era no culto. Eu quero então hoje falar sobre como Davi vê o culto e como ao longo de toda a história o povo de Deus viu o culto e viu como central na nossa vida. Davi está separado de sua família. Davi está separado de seu país. Davi está separado de sua casa. Está separado de tudo. Mas para Davi, o que o faz lamentar, o que o coloca em profunda angústia e desespero, é o fato de que ele está separado do culto a Deus. E é isso que, diz ele, o faz chorar de dia e de noite. Ele diz que parou de comer. Ele não come mais. O alimento dele são as lágrimas. Por quê? Porque Mical, a esposa dele, não era mais vista por ele? Porque ele não poderia mais abraçar sua esposa? Porque ele não poderia mais falar com seus pais, porque eles estavam distantes em alguns momentos? Porque aquelas terras de Israel que ele amava tanto? Não, não é por isso. Ele diz: eu entro em profunda angústia quando eu me lembro de conduzir o teu povo à tua casa, meu Deus. E quando os ímpios me dizem: onde seu Deus está? Se Deus estivesse mesmo com você, você não estaria longe do culto. Essa é a perspectiva dele. É assim que o salmista vê a importância do culto na vida dele. Nós temos dois perigos quando se fala do culto a Deus. Primeiro, aquele zelo farisaico pelo culto. Algo que é repreendido em toda a Escritura. Malaquias, os profetas, sempre advertiram aqueles homens que achavam que a bênção de Deus estaria sobre eles simplesmente porque eles estavam de corpo presente no culto. Jesus também advertiu sobre isso. Ele falou: o templo, vocês transformaram o meu templo em covil de salteadores. Salteadores eram os ladrões, covil, esconderijo. Vocês transformaram o meu templo em um esconderijo de bandidos. Sabe, os bandidos, entre um crime e outro, se refugiam em algum lugar? Vocês, entre um pecado e outro, vocês se escondem no meu templo. No domingo, ou no caso deles no sábado, no sábado, vocês vêm para o culto. Durante a semana, vocês são bandidos, vocês são criminosos. Vocês vivem em pecado, mas acham que simplesmente por estarem de corpo presente no culto, eu vou abençoá-los. Nos livros proféticos nós lemos Deus dizendo para eles isso. Vocês trazem ofertas, mas as suas ofertas são inúteis. Eu estou cansado da oferta de vocês. Era melhor
que vocês fechassem a porta e não tivessem culto. O culto de vocês é tão errado que o melhor seria que nem tivesse. A gente vê isso então. E os fariseus são a representação disso. E o catolicismo também. O catolicismo, ele é nominal, via de regra. 99% dos católicos são nominais. Há os católicos mais católicos de fato, mas via de regra, 99% é nominal. E que crê exatamente isso e não são repreendidos por isso. Você não era assim? Você não lembra? Eu fui na missa, dormi na missa. Não tem problema. Fui abençoado. A minha semana está abençoada. Esse zelo farisaico é condenado na Escritura, que acha que simplesmente por estar ali será abençoado. Cumpriu o ritual, foi abençoado. É a essência católica. Você pecou? Qual o pecado você cometeu? Aí a pessoa fala, eu menti para minha esposa. Vai rezar 10 Ave Maria. Ou então, votei no PT, 20 mil Ave Maria. Está vendo? O que isso tem a ver? Só porque cumpriu o ritual, não faz sentido nenhum. Então, por outro lado, em resposta esse zelo farisaico, que vê de modo incorreto o culto, muitos hoje respondem com desprezo ao culto. A igreja somos nós. Não preciso valorizar o culto. Posso faltar ao culto. Sim, no Antigo Testamento morriam por conta disso, mas não tem problema. Não tem problema. Essa é a perspectiva muito errada e muito incorreta. Não é de modo algum a perspectiva nem de Davi, nem de toda a Escritura, nem de toda a história do cristianismo. E é sobre isso que a gente vai falar. E o texto também trata da tristeza profunda, do sofrimento e de como somente a fé pode lidar com isso. Numa época em que as pessoas acreditam que uma pílula tem o poder de entrar em seu estômago e tapar o buraco deixado pelo seu pai que morreu, é fundamental nos lembrarmos de que o abatimento, a tristeza, a depressão, nós não acreditamos no sintoma, tá? Não acreditamos que é doença. Mas sabemos, é real, sintomas de gente profundamente angustiada, por dias, abatida. Ora, é isso que Davi está descrevendo aqui. Acreditamos, então, que o único meio de enfrentarmos as nossas tristezas profundas é por meio de Cristo, por meio da nossa fé. Então vamos lá. Primeiro, o culto é estar face a face com Deus. Davi está sendo perseguido por Saul. 1 Samuel 23 diz que Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Mais uma vez, a gente sabe, Davi teve que sair rapidamente. Não deu tempo nem mesmo de fazer a marmita. E ele foi embora. Ele foi embora. Sem nada. Só com a roupa do corpo. Nem tempo, ele, um soldado, nem tempo para levar a espada ele teve. Tanto que quando ele chega diante do sacerdote Aimeleque, ele fala, olha, ele mente, eu estou em missão, uma missão de combate a favor do meu rei, mas eu não tenho comida e nem espada, dê-me a espada. E aí ele deu a de Golias. Que soldado vai para uma missão de soldado sem espada? Não faz sentido. É porque ele saiu de maneira desesperada. Esse é Davi, sem nada na mão. Sem nada na mão. E agora então ele descreve a si mesmo como uma corça. Aquela que está no mato, no campo há um bom tempo, sem avistar água. Obviamente vai morrer sem água. Então Davi diz, olha, eu sou como essa corça. Desesperada ela é por água, eu sou pelo teu culto. É óbvio que aqui é pelo culto, porque Deus está em todos os lugares. Davi poderia orar a Deus em qualquer lugar. Davi está desesperado, é pelo culto. Quando eu me irei e eu verei a face de Deus. Ora, Davi, você não sabe, dizem os desigrejados, Deus está em todos os lugares, Davi. Os desigrejados ensinando Davi. Ô, Davi, é que você está na antiga aliança ainda, Davi. Você não sabe. Para Davi, estar diante de Deus era estar no culto. É óbvio que nós sabemos que Deus está em todos os lugares, mas Deus se manifesta de modo único no culto. E é por isso então que ele diz, quando eu vou ver a tua face. Calvino, comentando isso aqui, diz, Davi não fala simplesmente da presença de Deus, que está em todos os lugares, mas da presença de Deus em conexão com certos símbolos, os símbolos do culto. Pois ele põe diante dos olhos o tabernáculo, o altar, os sacrifícios e outras cerimônias pelas quais Deus testificava que estaria perto de seu povo. Não foi isso
que nós lemos no Antigo Testamento? Que Deus iria fazer habitação no meio do seu povo? Onde? Lá no templo, por meio do culto. Veja o que o outro salmista declara. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Lembra que no Antigo Testamento, antes deles entrarem em Canaã, o templo era um tabernáculo, uma tenda, porque eles eram nômades. Então não poderiam estabelecer um prédio fixo. Estabeleceram então uma tenda, que era o tabernáculo. Podiam remover, montar e montar de novo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios. O tabernáculo, assim como o templo, eles eram divididos em 3 partes. O átrio, o local em que o povo ficava para cultuar. O santo lugar, o local em que os sacerdotes faziam o serviço a Deus, os sacrifícios. E o santo dos santos, local que ninguém entrava. Era o lugar da presença de Deus. É isso que ele está dizendo. Senhor, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu corpo, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Como clamam? Como pode ser visto por meio do salmista o desejo dele, desesperado por Deus? Aqui são sinônimos. A busca ao culto é a busca de Deus. A busca de Deus é a busca de Deus no culto. São inseparáveis. A igreja sempre foi chamada de habitação de Deus. No Antigo Testamento, Davi fala sobre isso. Senhor, a minha casa, eu sendo rei, olha onde eu estou, a minha casa é um palácio, mas a sua arca está num lugar horrível. O Senhor está morando num casebre. Não está certo isso. E Davi então falou, eu vou construir uma casa para o Senhor. E aí Deus disse, não, você não, mas o seu filho sim. Mas a perspectiva de Davi estava correta. A ideia de que a igreja é a habitação de Deus. Porque a minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos. É ali, é a minha casa. O templo é a minha casa. É o lugar em que eu me revelo de modo único. É o lugar que eu habito. É interessante que na inauguração do templo, a glória de Deus desceu a tal ponto que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Mas um símbolo de que Deus se manifesta, Deus se revela por meio do culto que o povo presta a Ele. Pastor, no Novo Testamento, há uma ligeira mudança, sabemos, mas ligeira. Em essência, tudo continua o mesmo, afinal, Deus não muda. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Essa é a perspectiva. O Antigo Testamento, que tinha ali o templo, aquilo era uma sombra das promessas de Deus que iriam se cumprir na nova aliança. Nós somos o templo, Deus habita em nós. Ora, Deus é Espírito, Ele só se encaixa no Espírito dele que está em nós. Então, essa é a perspectiva. Mas ora, a ideia de culto nunca deixou de existir. O que muda é apenas o símbolo. O templo não é de forma alguma mais o lugar da habitação de Deus. Na realidade, nunca foi. No próprio Antigo Testamento, nós lemos. Na inauguração do templo, Salomão disse, o Senhor não habita em casa feita por mãos humanas. E logo em seguida, ele diz, mas o Senhor habita aqui. Então é óbvio que aquilo era um símbolo daquilo que se cumpriria plenamente na igreja no Novo Testamento. Somos nós somos o templo de Deus. Agora, isso não significa, ao falar, somos a igreja de Deus, Deus habita em nós, isso não significa de modo algum no Novo Testamento. Não tem mais culto. Então você agora cultua sozinho onde você quiser. Porque veja, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa. E aqui a expressão partiam o pão era só um símbolo para a ceia, e a ceia acontece no culto. Comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Portanto, como Lucas descreve a comunidade cristã? Centrada no culto. E culto era isso, partir do pão com gente. Porque partir do pão sozinho também não faz sentido. Porque veja bem, por que você acha que Jesus institui a ceia? A ceia é o corpo de Cristo. Como você pode sozinho na sua casa usufruir
do benefício do corpo de Cristo? Se o corpo representa o povo de Deus, então não faz sentido algum. E é por isso, então, que Lucas já descreve o povo de Deus assim, se reunindo, um povo unido. Vejam outro exemplo da ideia de culto. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Eu sei, muitos evangélicos diziam assim, olha, é errado você falar eu vou à igreja. E, de um certo aspecto, é mesmo, porque nós somos a igreja, tudo bem. Mas eles querem dizer o seguinte, tá vendo? Não tem mais essa ideia ali, a igreja, um local físico. Não é essa a ideia de Paulo, porque veja, as mulheres estejam caladas nas igrejas. Se eu sou a igreja, isso significa então que nem tem culto mais, então as mulheres devem ficar, elas são a igreja, elas devem ficar caladas na igreja, que são elas mesmas, então elas têm que ficar em silêncio a vida inteira, o que não faz sentido. As mulheres estejam caladas na igreja, o que denota então um lugar. Isso é Novo Testamento. Porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se quiserem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso para que elas falem na igreja. E Paulo, então, está aqui desenvolvendo a ideia que a pregação feminina num culto público é errado. Mas em casa, fala com seu marido. Então tem a distinção, casa e igreja. É muito claro aqui. Paulo continua. Que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais? O verbo aqui, congregar, que vem do substantivo congregação, que é o ajuntamento do povo de Deus. Então, quando vocês congregam, algumas traduções trocam o verbo congregar por quando vocês se reúnem, que é o mesmo, e muito bem traduzida ambas. Quando vós congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, interpretação, faça tudo para edificação. Note outro elemento presente no culto. Gente, pessoas, não tem culto, um sozinho. Um faz isso, outro faz aquilo outro. Um fica ali, ajuda na portaria. Um louva, e por aí vai. Não tem a ideia, então, de culto sozinho, como Davi demonstra aqui no Salmo 42. Eu me alegro, ou melhor, eu estou entristecido porque eu me lembro de cultuar a Deus. Como? Com a multidão. Não tem culto, então, sozinho. Isso é uma ideia totalmente antibíblica, totalmente incorreta. E a ceia, mais uma vez, é fundamental aqui nisso. Católicos acreditam que a hóstia é literalmente Jesus Cristo. Eu sei, muitos de vocês eram católicos, provavelmente muitos de vocês nem sabiam. Quer dizer, aprenderam na igreja evangélica. Mas a hóstia é literalmente Jesus. Lembra quando Jesus disse assim, olhou para a ceia e falou, aqui está o meu corpo, aqui está o meu sangue. A igreja católica fala, tá vendo? É literal. Você imagina, então, Jesus falou, ele é uma porta. Então, Jesus é uma porta? Eu sou o caminho, Jesus é uma estrada agora. Essa é a doutrina católica. Jesus, literalmente, ele se transforma ali no pão. Empregando termos aristotélicos, a igreja católica faz com que a gente negue o que a gente está vendo. Porque, veja, os milagres operados por Jesus, alterou-se a substância. Exemplo, água em vinho. O vinho tinha cheiro de vinho, gosto de vinho, cor de vinho, aspecto de vinho. A substância foi alterada. Porque, veja bem, nesse milagre em que eles usam esses termos aristotélicos para dizer, tá vendo? Olha aqui, Ah, não, a substância foi alterada. Ela foi alterada. Mas o acidente, ele continua o mesmo. O que é o acidente? É o pão ali. A essência é Jesus. Esse aqui, a essência é Jesus. Mas o acidente, que é aquilo que você está vendo, aí é o pão. Olha, desse jeito, a gente pode fazer todo tipo de milagre. Eu oro e falo, seu Fusca, agora é um BMW. A essência... Mas, pastor, estou vendo Fusca ainda. Seu incrédulo. A essência dele foi alterada. Ele é uma BMW no coração. Por fora, vai continuar sendo um Fusca. É simplesmente inquestionável. Essa doutrina é herética. É por isso que você não deve participar de culto católico. E eu já recomendei. E eu não vou em casamento católico. Porque o casamento católico é uma missa. E Paulo não ordenou não participarmos de culto a demônios? Ora, se ali há um ídolo, porque há um ídolo. Aquilo ali é um ídolo. A hóstia é um ídolo. Não podemos participar de culto a ídolos. Essa doutrina está errada. A Reforma Protestante teve duas respostas, basicamente, em relação à ceia. Zwinglio disse que a ceia era um memorial, e, num certo aspecto, ela é mesmo. Mas calvinistas deram uma outra resposta para a ceia, e essa resposta é a resposta que eu comungo e eu acredito que é essa mesma. A ceia
ela não é literalmente Jesus. Segundo, ela é mais do que um memorial. Ela é um memorial, mas ela é mais do que um memorial. Na ceia, Jesus está, de fato, presente espiritualmente. Algo que lembra até, por exemplo, aquela passagem de Mateus. Onde houver 2 ou mais reunidos, eu estou presente. Ali, o contexto imediato tem a ver com disciplina bíblica. Mas vale o princípio de que, está vendo? Deus está em todos os lugares. Mas, dependendo de certas circunstâncias, ele está de modo diferente. Onde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, para decidir uma questão sobre disciplina bíblica, eu vou estar presente. Ora, ele está presente em todos os lugares, ele é onipresente. Mas quando acontece aquilo, ele está presente de modo diferente. O mesmo se dá na ceia, no culto. Deus está em todos os lugares, mas ele está de modo único com a sua igreja, com o seu povo, que continua sendo a habitação dele. É verdade, o prédio aqui não é nada. Mas quando nós nos reunimos como igreja, isso aqui é sagrado, é o culto a Deus. É o local em que nós nos prostramos diante do nosso Deus, que nós adoramos a Ele, em reverência, temor e santidade, juntamente com os nossos irmãos, como Davi diz aqui, com a multidão dos meus irmãos. Não é culto sozinho, num certo aspecto. A adoração, sim, nós buscamos a Deus como Davi buscava em todos os lugares, mas ele entende, tem algo que é culto, só existe quando nós nos reunimos como igreja. Portanto, quando evangélicos dizem assim, é errado, eu já ouvi isso tantas vezes, é errado dizer, quando a gente inicia o culto, agora entramos na tua presença. Já estávamos na tua presença. É óbvio que já estávamos. É óbvio que Davi sabia que Deus estava em todos os lugares. Mas Davi diz, no teu culto, eu vejo a tua face. Ali a tua presença é revelada de modo único. Meu segundo princípio, o culto é estar com nossos irmãos. O verso 4, vamos ler de novo. Derrama minha alma dentro de mim ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes. Ali ordena o Senhor a sua bênção. É ali. Quando eles se reúnem para adorar a Deus, é ali que Deus abençoa. É ali que o meu espírito se manifesta de modo único. Isso para mim é tão concreto. Isso para mim é tão concreto. É tão tangível, quase. Eu já contei e vou contar de novo. Pandemia. Eu, angustiado, meu Deus do céu, como é que vai ser? Pouco dinheiro que a gente tinha era para pagar, tinha que pagar esse terreno do lado, na época não estava quitado. Falei, Jesus amado. Fui pregar na nossa igreja lá em Lorena. Aí o pastor começou a falar, e não era nada novo, era inclusive aquilo que eu mesmo havia ensinado. E enquanto ele falava, aquilo que eu sabia, mas aquilo entrava como uma flecha no meu peito, me enchia de ânimo, revigorava o meu espírito. Por quê? Porque Deus habita no meio do seu povo, é ali que ele ordena a sua bênção. Quando nós o cultuamos, o Espírito Santo vem sobre nós. Isso acontece por meio da fé, mas acontece. É óbvio. A pessoa às vezes me ouve dizendo isso e fala, nunca aconteceu comigo. Mas é óbvio. O coração dele é duro. Ele vem para o culto e ainda está lá não sei na onde ainda. Não, mas lá na minha é um pouco diferente, então aqui eu não consigo. E aí não consegue mesmo. E aí pode ter um avivamento do lado dele. O irmão do lado está ali quebrantado e ele está ali, frio e seco. E nada acontece com ele. Porque é isso que o texto diz. Ali, naquele lugar, quando vocês se reúnem, quando vocês adoram a Deus, que eu ordeno a minha bênção. É por isso, então, que você tem que ensinar o seu filho. Faltar o culto é pecado, é errado. Você tem que falar para ele. Porque inúmeras vezes é o que fazemos. Não somos como Davi. Davi perdeu tudo, mas para ele, o que mais faltava era o culto. Era o fato de que ele estava longe da face de Deus. E você deve ensinar o seu filho desse modo. Terceiro, a maldição ao desprezo pelo culto. É algo que tiramos por inferência não de Salmo 42, mas de toda a Escritura. Se Davi é assim,
zeloso pelo culto, o oposto disso é pecado. Nós vemos Deus amaldiçoando o seu povo quando o seu povo não cultua a Deus da maneira correta. Porque o culto é onde tudo começa. Para o cristão, o culto é central, como era para Davi. O culto não restringe toda a atuação divina. Não, de forma alguma. A igreja não restringe o reino de Deus. Mas é ali que tudo começa. É ali que tudo começa. Deus, por exemplo, amaldiçoa a igreja de Corinto, porque eles não estavam cultuando a Deus da maneira correta. O texto bíblico declara que tinha gente doente e gente morrendo, inclusive. Você já imaginou isso? Pode ser uma doença que a gente tem, que seja resultado de nosso pecado? Sim, porque a falta de zelo para com o culto é só uma falta de zelo para com Deus de modo geral. De modo geral. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, que era a ceia, o corpo de Cristo, come e bebe para juízo. Para si. O que é isso? Interpretar à luz do contexto. No verso 17, Paulo começa a advertir a igreja dizendo assim: quando vocês se reúnem, não é para o bem, é para o mal. Aí verso 18, vocês estão divididos, vocês brigam por bobeira. Vocês ficam o tempo todo dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Isso lá no começo, lembra? Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia. Veja bem, a ceia representa a união do povo de Deus. E vocês divididos? Isso aí não é a ceia que vocês estão comendo. Vocês não estão cultuando a Deus da maneira correta. E ele continua. Verso 21. Tem gente ficando bêbada no culto. Por isso, a ceia era ceia mesmo, tá? Ceia, ceia, comida. E o suco não era suco, era vinho. Você já ficou bêbado com suco? Eu estou alcoolizado, tomei muito suco da Aurora. Não, era vinho, óbvio que era vinho. E tinha gente ficando bêbada no culto. O seu João chegava torto. Você foi para onde, amor? Para o bar? Não, para a igreja. A mulher, você está mentindo, seu canalha. Não, eu fui para a igreja, amor. Fui para a igreja. Voltou bêbado. Paulo também os adverte porque tem gente aí que vai lá e pega a sua porção primeiro. Pega a parte melhor. Isso aí é culto? Isso é ceia? De modo algum. Se o culto é a representação do nosso amor a Deus e ao próximo, quando vocês são divisivos, egoístas, vocês não cultuam a Deus. E aí ele diz, aí ele conclui, por causa disso, há entre vós fracos e doentes. E muitos que já morreram. Tinha gente morrendo porque não cultuava a Deus de maneira correta. E o culto era só uma representação de toda a vida deles. Eles não viviam a Deus, para Deus de modo correto. Outro exemplo também de maldição sobre aqueles que não cultuavam a Deus de modo correto está lá em Malaquias, capítulo 1. O texto diz que as pessoas traziam para o culto o que eles tinham de pior. Eles tinham 20 ovelhas no pasto. Tinha uma quebrada. Eles não poderiam vendê-la. Perninha quebrada. Não poderiam comercializá-la. Aí o que eles faziam? Já que essa aqui eu vou perder mesmo, não me custa nada, essa eu vou levar para o culto. Essa eu vou dar. Estavam levando animais cegos e coxos, o que era contrário à Escritura. O animal devia ser perfeito. Não é isso que acontece hoje? Não é? Dá para eu ir para o culto hoje? Deixa eu ver aqui. Deixa eu contar todas as minhas opções. Se sobrar, aí eu vou. Aqui, tem um tempinho aqui. Não, chegou meu parente, de longe. Não posso desagradar o meu parente, mas você pode desagradar o teu Deus. Não, traz o parente para o culto. Mostra para ele, aqui a gente adora a Deus. De domingo é o dia do Senhor. Cultuamos a Deus. Traz ele. Ele não gosta, não interessa. Quem sabe ele converte. É isso que você tem que fazer. Mas não. Lembra aquela música do Fernandinho? Eu vejo uma pequena nuvem. Eu acho que vai chover. Chovendo canivete, ele não falta ao trabalho. Canivete. Não falta. Ele diz assim, eu acho que eu vou ficar gripado.
Eu acho. Por que você não foi, irmão? Porque eu achei que eu ia ficar gripado. Aí eu não fui. É exatamente o que as pessoas estão fazendo hoje. Não, porque eu estava muito cansado. Mas mesmo muito cansado, eles não deixam de ir para o trabalho. A não ser quando são concursados. Aí fica arranjando lá, não é? Aí fica. Mas, via de regra, é assim que as pessoas fazem. Em Malaquias 1, Deus então disse, eu não aceito isso. Oferece isso aí para governador e vê se governador vai aceitar. Se um governador não aceita, eu vou aceitar? Oferece isso aí que vocês têm dado de culto a Deus para os outros aí. Oferece para eles. Oferece. Ninguém aceita. Ninguém aceita. Mas aqui no culto é o que não presta, o que não tem mais valor para nada. O meu tempo, quando sobra, aí eu vou. No verso 13 de Malaquias, Malaquias ainda conta a frase que o povo dizia. Ai, é uma canseira o culto. Ai, é uma canseira, uma canseira, uma canseira. E aí então Deus conclui. Maldito seja o enganador, que tendo animal macho sem defeito no seu rebanho, promete oferecê-lo, mas sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Pois eu sou o grande rei, e o meu nome é temível entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo, eu vou amaldiçoar vocês, porque vocês não têm dado o melhor quando vocês vêm cultuar a mim. No Novo Testamento, deixa-me falar um pouco ainda do Antigo. Em Números capítulo 15, um homem foi pego trabalhando no dia do Senhor, foi morto. O mandamento do Senhor, do descanso e do culto, está lá no Decálogo. Faz parte dos 10 mandamentos. Qual é a posição de alguns evangélicos? Primeiro, esse mandamento passou. Como? Por quê? Vê se faz sentido. Primeiro, Jesus disse que veio cumprir a lei, não cumprir a lei, não anulá-la. Não temos mais necessidade de um dia de descanso e um dia de culto a Deus? Não faz sentido. O que vemos no Novo Testamento são coisas que passaram porque não tem mais utilidade. Por que não ter mais um sacrifício aqui no culto? Porque Jesus é o sacrifício. Por isso não há mais necessidade. Então aquilo que não tem mais, que foi cumprido do Antigo Testamento, é descrito no Novo. Qual é a ideia? Você agora é uma máquina que não precisa descansar mais? Não faz sentido. Então essa é a interpretação de boa parte da igreja evangélica atual, porque essa não é a crença histórica. É errada. A crença histórica da igreja é que o domingo é o dia do Senhor. Eu sei que às vezes isso pode ser um pouco até difícil de comprovar biblicamente, e eu acho. Muitas vezes eles falam usando, por exemplo, os textos em que a igreja se reuniu no domingo. Isso por si só não prova. Aí a gente tem esse texto aqui também, Romanos 14. Acolhei o que é fraco na fé, não para debater opiniões. Um crê que pode comer de tudo. O que é fraco, come só verduras e legumes. Quem come não despreze quem não come não julgue quem come, pois Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? É para o seu próprio Senhor, porque ele está em pé ou caia, mas estará firme, pois o Senhor é poderoso para o firmar. Aquele que observa um dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Você nota a questão da comida, ó, e também de dias. Por quê? No judaísmo havia, que era o povo de Deus do Antigo Testamento, restrição em relação à comida, e também o mandamento do Senhor para ser guardado, e muitos outros também, o ano sabático e por aí vai. Então você nota o seguinte, havia judeus se convertendo, e eles perguntavam, e aí? Tem um dia sagrado? E a comida? E aí, Paulo? Aí Paulo está dizendo, aquele que observa um dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor deixa de comer, e dá graças a Deus. Ou seja, Paulo está dizendo assim, ó, tem um que é fraco na fé. Ele ainda acha que nós estamos presos a essa dieta do Antigo Testamento. Não estamos, porque no Novo Testamento é dito claramente, essas coisas eram sombras. Tem alguns que acham que há um dia em específico a ser guardado, que é aquele dia, é o 7º. E aí Paulo está dizendo, olha, acolhe esses são fracos na fé. Então tem gente que acha que todos os dias são iguais, esse é o forte na fé. Tem alguns que acham que tem um dia, é aquele um dia. Como alguns evangélicos interpretam isso? Está vendo que Paulo está dizendo que não tem mais então a ideia de um dia especial para orar e para adorar a Deus? Olha, à luz de toda a Bíblia e à luz da teologia cristã, eu acredito que essa não é a interpretação correta. O descanso do Senhor, o mandamento de cultuar, está no Decálogo.
Está lá junto com os mandamentos morais. E não cerimoniais apenas. Então, eu acredito que a interpretação correta é: olha, tem gente que acha que tem que ser no sétimo. Não, todos os dias são iguais. Podemos cultuar a Deus em qualquer dia, como a gente vê a igreja cultuando todos os dias. Então, não tem um específico. Mas temos que separar um dia para cultuar a Deus e adorá-lo. Essa é a perspectiva. Alguns, os reformados, eu sou reformado, eu sei, mas eles vão dizer: não, aqui Paulo está falando apenas sobre dias especiais em relação ao ano sabático. Não, Paulo fala dia, e depois em Colossenses ele fala guardais dias, meses e anos. Então ele não fala apenas de ano sabático. Eu acredito então que ele também fala de dias. Mas à luz de tudo que a gente vê na Escritura, não me parece fazer sentido que a ideia de descanso e culto a Deus passou. E, obviamente, pensando que o domingo é o dia em que a maioria das pessoas não trabalham, ao longo da história da igreja, foi cultuado no domingo, por que não o domingo ser de fato o dia do Senhor? Ora, além de vermos isso na Bíblia, o preceito da questão de cultuar a Deus e ver isso como mandamento, e não apenas isso, não trabalhar. Como a gente vê isso? E como isso é importante? Nós vemos na Bíblia e vemos também ao longo da história da igreja. E acreditando dessa maneira, estamos pecando então quando trabalhamos todos os dias e quando não cultuamos a Deus, pelo menos uma vez por semana. Quarto, ataque à fé. No verso 3 e 10, Davi diz assim: minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e de noite, enquanto me dizem a toda hora: onde o seu Deus está? No verso 10 ele repete algo parecido: meus ossos se esmigalham quando meus adversários dizem sem cessar: onde está o teu Deus? Onde está? Veja, o seu Deus te rejeitou. Você está distante de Deus, você não pode cultuá-lo mais, você está distante. Você não pode mais entrar na presença de Deus. Deus te abandonou. E não era verdade isso. Era uma falsa acusação. Por quê? Porque Davi estava fugindo de Saul, que era um maligno. Saul, o maligno que não valorizava a Deus, estava no culto, enquanto Davi estava desprovido do culto. E aqui a gente então de início vê Davi enfrentando um sofrimento monumental. Veja comigo de novo o verso 7. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, Senhor, todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Isso aqui é uma linguagem poética em que ele está falando do sofrimento. Um abismo chama outro abismo. O que Davi está dizendo é: parece que a cada dia mais sofrimento me ataca. E é um sofrimento atrás do outro. É uma coisa atrás da outra. É um dia que a mulher quebra o pau, ao mesmo tempo o patrão também quebra o pau. É um sofrimento engatilhado no outro, como uma teia que me prende. E a segunda ilustração que Davi diz é sobre as águas, as tuas cachoeiras, as tuas ondas e vagalhões. É um dilúvio. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: há uma enxurrada, não é uma gota de sofrimento, mas uma enxurrada de sofrimento contra mim. E ele diz: as tuas ondas são sofrimentos permitidos e dirigidos por Deus contra Davi. O que mostra, então, que os sofrimentos fazem parte da vida do cristão. Mesmo o cristão que está buscando a Deus, como era o caso de Davi. Mesmo o cristão que está fazendo aquilo que é correto. Mesmo o cristão que faz aquilo que é correto, pode passar por momentos de profunda angústia. Profunda angústia. Verso 3, como eu disse: as minhas lágrimas se tornaram meu alimento. Ele não comia, ele perdeu a fome. A angústia era tamanha que ele perdeu a fome. Ele relata, então, um estado de tristeza profunda, intensa e longa. Intensa e extensa. Ele também fala de abatimento, porque estás abatida, ó minha alma. Então, cristãos, diante dos sofrimentos, eles não se tornam anjos. Não se tornam anjos. Do tipo, perdeu dinheiro. E aí você dá risada. Ei, não tem problema. Ah, que legal. Não. Essa semana eu fui ali à prefeitura e aí recebi uma cartinha lá do governo. Te amo, Rodrigo. Não, brincadeira, não foi isso. Você tem que vir aqui pagar pra gente mais ainda. Não basta
a quantidade de imposto. Você tem que pagar mais. E de início eu estou achando ainda que a cobrança é indevida, que eu já paguei. Falei, gente, não basta nos... Porque IPTU é roubo. Não basta nos pagar, não basta que eles nos roubem uma vez. Porque qual serviço você recebe do IPTU? Nada, nada. Não basta que eles nos roubem uma vez, eles vão nos roubar para uma segunda. Eu cheguei em casa, ou vontade de sentar, ajoelhar e chorar, viu? Eu falei, gente do céu, mais a multa. Aí depois eu falei, não, lá para frente, fazer o quê? Se tiver que pagar, vamos pagar. Mas como assim? Você se tornou cristão, você não sente mais nada? Nada. Isso não existe. Ficamos tristes. Oh, claro que ficamos. Seu filho casa. Meu irmão aqui da nossa igreja casou sábado. Eu falei, irmã, a mãe, né? Falei com a mãe. Como é que tá? Ai, pastor, tá difícil. Olha que coisa. É um misto de alegria com tristeza. Alegria, meu Deus, menino casou. Quando meu filho casar, eu vou falar, Jesus, a compra vai ser metade agora. Mas ao mesmo tempo eu sei, vai ser uma tristeza. Falei, Jesus amado. A minha esposa, nós temos 4 filhos. A minha esposa ontem falando, amor, primeira vez que eu fui viajar, só com as 3, sem o Daniel. Que era aquela vez que vocês iriam para Israel, vocês dois, e aí, bem naquela época, os infelizes lá atacaram Israel. Aí a gente tinha comprado a passagem junto. Então eu e o Daniel íamos para Israel, e a minha esposa, no mesmo dia, ia para Goiânia. Aí por conta disso, por conta da guerra, acabei não indo para Israel, meu filho ficou aqui comigo. E a minha esposa falou, puxa, foi a primeira vez que eu viajei sem o Daniel. Era quase como se parecia que eu estava sem braço. É claro que a gente fica triste com as coisas da vida. Até como eu relatei. No casamento, que é um dia de alegria, ao mesmo tempo tem aquele sentimento, puxa, meu filho foi embora. É normal, é da vida. Quando coisas ruins acontecem, é o que Davi manifesta. Ele está triste. Mesmo que essa tristeza seja oriunda de sua justiça. E ele chega até a ficar abatido. Abatido. Faz parte. Eu lembro o primeiro dia que eu tentei o visto para os Estados Unidos. E tinha 4 convites das igrejas lá. Carta do pastor. Tinha certeza absoluta que eu ia passar. Aí os americanos, não, você não vai entrar. Vai ficar aqui. Nossa, eu lembro que deu uma tristeza. É aquele abatimento. E note isso. Porque estás abatido a minha alma, e ao mesmo tempo ele relata tristeza. Por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria traz ânimo, tristeza traz abatimento. É isso mesmo. É isso. Mas como Davi lida com isso? Primeiro, ele conversa com ele mesmo. Por que estás abatido a minha alma? Espere em Deus. É esse conflito interior que a gente precisa aprender a travar. Há inúmeras vezes em que a gente se vê abatido e a gente começa a conversar com a gente mesmo. Espera aí. É verdade. É verdade. O imposto, de novo, vou ter que pagar uma bolada aqui. Foi o que eu pensei essa semana. Nossa, é muito imposto esse país, gente. Aí eu já me lembrei. Mas Deus permitiu isso para julgar os nossos pecados. E aí, é verdade, eu nem posso descansar. Porque eu tenho 2 pessoas lá especiais para sustentar. Tá vendo? Eu vou ter que levantar. Não tem como eu ficar no ócio. Eu tenho que ir trabalhar. Falei, tá bom. O Senhor é comigo. É isso, a gente tem que conversar com a gente. E se lembrar das promessas divinas, se lembrar daquilo que é verdadeiro. E lutar contra nós mesmos. Quando, por exemplo, eu tirei meu filho da escola, eu fiquei apavorado 1 semana. Mas eu falava para mim mesmo, não, eu tenho certeza, eu quero fazer isso. Eu estou apavorado, não consigo dormir, não interessa. Não interessa, eu sei, eu estou fazendo o que eu acredito que é o melhor para a minha família e eu vou fazer. Até que as coisas vão se estabilizando. Como Davi diz aqui, ó. Por que estás abatida? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. É o que a gente precisa aprender a fazer. Ao invés de ouvir os ataques, como Davi aqui está ouvindo, onde o seu Deus está? Ele preferiu não ouvir a voz daqueles homens. Ele preferiu ouvir a voz de Deus e repetir a voz de Deus para ele mesmo. Espere em Deus. Confie em Deus. As promessas não são liberadas sobre mim? Pois bem,
Eu não vou desanimar. Ele vai me dar graça, ele vai me dar vitória. Como Davi lida? Com fé. Porque estás abatida? Espere em Deus. Esse é o remédio para o abatimento. Esse é o remédio. O remédio para o abatimento, não importa qual seja ele, é sempre a esperança, é sempre a fé. Seja, por exemplo, quando você perde alguém, e aí você se levanta sabendo, Deus vai me dar graça. Deus vai me fortalecer. Ele vai, eu não sei como, mas eu sei que Ele vai suprir a minha alma. Quando não há saída, aparentemente, visivelmente, é a fé que te dá força quando você está abatido. Eu não vejo alternativa, mas eu creio no Deus que cria portas onde não existem portas. Eu pequei. Sim, pequei, arrebentei com a minha vida. Mas o Senhor é gracioso, Ele perdoa, Ele é atencioso para com aqueles que se arrependem e se humilham, porque Ele habita no alto e sublime trono, mas Ele habita também com um contrito e quebrantado de coração. Essa é a minha fé. Então não importa aquilo que está trazendo abatimento a você. É sempre por meio da fé, na certeza de que Deus te ama, de que Deus está usando as coisas ruins para o seu bem. É a certeza de que há um Deus justo, que não pode pecar, que não pode nos abandonar. É essa certeza que faz com que Davi se levante e diga, eu ainda vou louvá-lo. Vamos ficar de pé?